Oi pessoal, meu nome é Alexandre Silveira, eu sou contador, advogado e hoje eu vou conversar com vocês sobre a declaração do imposto de renda para o ano de 2023. Eu recebo muita solicitação via redes sociais, via WhatsApp, de amigo, cliente, enfim, muita gente me perguntando sobre a declaração do imposto de renda pessoa física e eu sei que gera muita dúvida. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder fazer uma conversa, tá? E se você tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo ou deixar aqui embaixo do vídeo que eu respondo para você sem problema nenhum, tá? A primeira coisa que eu vou falar para você é sobre quem está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Então, eu já vou direto no ponto, eu vou tirar aqueles assuntos que não são tão usuais ou tão necessários e a gente vai falar que aquilo que é o bastantão, assim, né? O que tem mais gente fazendo declaração por esses motivos. Então, o primeiro deles é para aquelas pessoas que têm rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, quando você trabalha com carteira assinada ou você é autônomo e você tem lá no Carnê-Leão os valores declarados e que a soma deu acima de 28 mil, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Se você é empreendedor, é empresário e se você tem prolabore acima de 28 mil, você também precisa declarar o imposto de renda pessoa física, tá? Então, ter rendimentos tributáveis de trabalho assalariado, trabalho autônomo, de rendimento de aluguel, como prolabore, isso gera a obrigação de você fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, tá? Se você não fizer, gera multa. Uma outra questão ali bastante importante é a distribuição de lucros acima de R$ 40 mil por ano. Isso também gera obrigação para que você possa fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Então pensa o seguinte, você tem uma empresa, a sua empresa faturou lá R$ 100 mil no ano. Você teve alguns custos, algumas despesas, vamos supor que você teve 30 mil ou 40 mil reais lá de custo e despesa e você teve uma sobra ali de 60 mil reais. Esses 60 mil reais a gente considera como distribuição de lucro. Quando você tem uma distribuição superior a 40 mil reais por ano, gera a obrigação de fazer a declaração. Então pensa o seguinte, se você tem uma empresa e se você recebe um prolabore baixo ou se você não recebe prolabore, tudo aquilo que você recebeu é distribuição de lucro. Então você precisa estar atento, estar ligado, conversar com o contador que atende a sua empresa para que ele possa dizer, a sua lucratividade, né, o seu lucro contábil distribuído de acordo com a movimentação que você faz, né, você sabe, né, o quanto você está recebendo, pelo menos deveria ter controles aí para poder saber esses valores, tá? Então esse também, a distribuição de lucro é um outro tema, né, uma outra condição bastante importante e que gera obrigação para fazer a declaração do imposto de renda bem comum. Uma outra situação é quando você tem bens acima de 300 mil reais. Então, se eu tenho lá um carro, uma casa, uma aplicação e a soma desses bens deu acima de 300 mil reais, gera obrigação para fazer a declaração do imposto de renda. Ah, Alexandre, mas eu não tive renda nenhuma, eu só tenho os bens, porque eu ganhei de herança ou porque no tempo aí eu acumulei esses bens. Não importa, você vai precisar fazer a declaração do imposto de renda pessoa física, mesmo que você não tenha tido rendimentos suficientes naquele ano para fazer a declaração. Só por ter bens superior a 300 mil reais, gera a obrigação para fazer essa declaração, ok? Quando você faz venda também de um imóvel, né? Então você vendeu e teve lucro nessa operação, teve ganho de capital, você precisa inserir o ganho de capital dentro da declaração. Então precisa estar atento aí entre a compra e venda de imóveis, pode gerar aí essa obrigação para fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Então esses são aí os tópicos, né, mais comuns para você fazer declaração, que obrigam você a fazer declaração. Então, rendimentos tributáveis de trabalho assalariado, autônomo, aluguel ou prolabore acima de 28 mil reais, ter bens acima de 300 mil reais,
fazer compra ou venda de imóveis, né, e a venda com ganho de capital, então isso precisa também gerar, ou se você tem bens acima de 300 mil reais, esses são os mais comuns. Como que faz o processo de declaração? Você precisa separar todos esses documentos, existe um programa da Receita Federal onde você preenche, precisa ter muita atenção no preenchimento, porque se você erra alguma coisa ou coloca alguma informação errada, você pode cair num processo de malha e ter problema com o fisco. Então, eu recomendo de verdade que você contrate um contador para poder te auxiliar. Ele vai fazer a análise das informações, vai fazer o preenchimento ali do programa, mas se você achar que com as informações que você tem, ou as informações que estão na internet ou no próprio programa, é possível que você faça, dada o grau de dificuldade da sua declaração, tranquilo, boa sorte, preenche lá as informações tudo correto, mas tenha em mente que você é responsável por todas as informações que você colocar ali, e se você passar alguma informação errada para a Receita Federal, isso pode ter algum problema e consequências quanto a esse processo, tá? O prazo inicia agora no dia 15 de março. Quando uma pessoa que vai ser meu cliente, né, para que eu faça a declaração, eu sempre peço que me mande a documentação toda em março, né, para poder fazer a declaração. Então tem informações referente aos rendimentos, né? Então se você trabalha com carteira assinada, se tem aposentadoria, se tem pensão, então você precisa passar isso para a contabilidade. Tem as informações dos bens, né? Então, eu tenho carro, casa, aplicação financeira, essas informações precisam vir. As informações bancárias, né, de aplicação, poupança, se você tem alguma corretora de crédito que você faz investimento, todas elas emitem um informe de rendimentos, um comprovante de rendimentos, e esse documento você precisa enviar para a contabilidade para que a contabilidade possa fazer os lançamentos, né, que são corretos. Tem alguns rendimentos que são isentos, outros que são rendimentos de tributação exclusiva, outros rendimentos que vão ir para a base, né, para a declaração do imposto de renda, somando a todos os outros rendimentos para a gente verificar se você pagou mais ou menos impostos, né, do que o devido. Então, precisa aí separar esse monte de informações, né, para mandar para a contabilidade. Uma outra coisa que precisa observar também nessa separação são todas as despesas médicas, odontológicas e de educação sua e do dependente, para que a gente consiga produzir, né, fazer a declaração do imposto de renda. Inclusive, aqui nesse vídeo eu vou deixar uma relação de documentos que você vai precisar separar para fazer a declaração do imposto de renda. Ok? Fica bem tranquilo. Eu vou falar agora, né, sobre algumas novidades que tem aí para a declaração do imposto de renda pessoa física. Uma delas é sobre a pensão alimentícia. No ano passado, teve um entendimento do STF que pensão alimentícia recebida agora não é mais um rendimento tributável, é um rendimento isento. Então, a gente, quando for fazer agora a sua declaração, vai colocar como rendimento isento e isso não vai gerar base para pagamento de impostos. E se nos anos anteriores a gente fez a sua declaração, ou você fez a sua declaração e você lançou lá como rendimentos tributáveis, a gente pode fazer uma retificação disso dos últimos 5 anos e pegar lá um imposto que foi pago de forma indevida, ok? Quem não faz, então, tem uma multa, né? A multa é de no mínimo R$ 165 ou 20% do imposto devido. Então, toma bastante cuidado aí para fazer essa declaração, tá? O prazo de restituição dos impostos, então, se você é uma pessoa que trabalha com carteira assinada ou faz o pagamento via Carnê-Leão e pagou mais imposto do que deveria, você tem direito aí à restituição. A restituição esse ano vai acontecer em 5 lotes, o primeiro lote para o dia 31 de maio e o último lote para o dia 29 de setembro. E essa restituição ela vai sempre levar em consideração prioridades. Então, quem tem acima de 80 anos é prioridade, depois as pessoas acima de 60, quem faz a declaração pré-preenchida, quem entrega primeiro, então, né, tem aí algumas coisas. Claro que quando você faz a declaração certa também entra, né, na questão da prioridade, e quem colocar lá para restituição a chave Pix do CPF para que isso possa entrar na sua conta.
Existe uma outra situação aí que é a questão da destinação do imposto de renda diretamente na declaração para fundos da criança e do adolescente, do idoso, do município, do estado, da União, você que vai fazer aí a definição. Você pode destinar até 6% do imposto que é devido para esses fundos. A gente sabe que imposto no Brasil, pela legislação tributária, eu sou advogado, sou especialista em direito tributário, pela legislação não há uma destinação obrigatória de imposto. Então o imposto ele não está vinculado, né? Então não quer dizer que arrecadou imposto tem que fazer tal coisa. Não existe essa lógica, né? Apesar das pessoas acharem que sim, mas imposto não. Mas existe essa opção aqui de fazer uma destinação, você mesmo pode fazer uma destinação de 6% do valor do imposto que é devido para fundos da criança, adolescente, idoso, cultura, esporte, e você consegue direcionar isso para o município, para o estado ou para a União, para qualquer município que você queira fazer. Isso é uma destinação legal, tá? Que você pode fazer. Uma outra situação é que quem for fazer declaração do imposto de renda e tiver imposto para pagar, pode fazer em até 8 cotas, né? Lembrando que quando você vai pagar em cotas é sempre atualizado pela Selic, então o ideal, se você não quer pagar essa atualização, é que faça um pagamento à vista. E para que as parcelas sejam sempre débito em conta, a gente tem que entregar bem rapidinho, bem cedo, tá? Então é importante, né, se você for fazer aqui conosco, que você separe a documentação, mande isso para a gente ter tempo e para que as próximos débitos ali sejam em conta, né? Porque gerar guia para você efetuar o pagamento é um problema, né? Uma outra mudança aí que tem na legislação é o seguinte: quem operou em bolsa de valores, tá, com a soma ali superior a 40 mil, está obrigado a fazer declaração. Antes não tinha isso, né? Antes era tipo aplicou lá R$1, ou comprou e vendeu R$1 de ação, já está obrigado a fazer a venda. Agora tem essa questão ali da limitação. E se você fez algum tipo de venda com ganho em ações, então comprei uma ação por 10 e vendi por 15, eu tive ganho, então gera a obrigação de fazer a declaração. Então, independente também aí do valor, do tempo, né, que você estava fazendo, se aconteceu isso no ano de 2022, você precisa fazer a declaração. Então, e se você só comprou no ano de 2022 e não vendeu, não vai gerar aí a questão da obrigação, né, para fazer a declaração, a não ser que você tenha comprado mais de 300 mil em ação. Daí, claro, você tem um bem, né, acima de 300 mil, daí isso gera a obrigação, tá? Bom, acho que a princípio é isso. Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, a questão da multa, os obrigados, né? Então, como dicas finais aqui, eu fiz algumas anotações. Então, ter em mãos toda a documentação ou encaminhar isso para a contabilidade, né, para o contador que vai atender vocês é muito rápido, né, enfim, estar em contato com ele. O contador ele não tem como ler mente, né, e não tem como descobrir se você comprou, se você vendeu algum tipo de bem, se você tem conta no banco X, Y, Z. Então todas essas informações você precisa separar e mandar para a contabilidade. Ele não tem como saber se você foi no médico, se você foi no dentista, se um filho novo nasceu, se não nasceu, se você casou, enfim, tá? Você precisa estar em contato, conversar com a contabilidade e passar a documentação correta. Se tiver dúvida, pergunta, tá? A questão, se você for utilizar ali a declaração pré-preenchida, que a Receita Federal agora está fazendo uma campanha aí para que as pessoas possam utilizar o sistema da própria Receita e fazer a declaração pré-preenchida. Muito cuidado no utilizar a declaração pré-preenchida. Você é responsável por todas as informações que estão lá. O que você precisa entender? Quando você utiliza o sistema com a declaração pré-preenchida, é porque alguém informou para a Receita Federal e você vai lá e pega os dados de lá. Mas quem informou pode ter informado errado. Tanto os seus rendimentos, quanto despesa, quanto os valores da sua conta bancária. Enfim, tem uma série de coisas ali que podem estar erradas. E você é responsável por todas as informações que você passa. Então, se você for utilizar, mesmo assim, tá? Observe bem o que você está entregando na hora de finalizar para não ter problema.
faça correto, né? Evite problema com a malha, evite problema com o fisco. Se você tem aí lucro, né? Se você tem uma empresa, conversa com a contabilidade que lhe atende, pede o demonstrativo, o informe de rendimentos, porque essa informação é extremamente importante para a contabilidade. A maioria das pessoas que eu atendo são empresários, são empreendedores, então a gente sabe que boa parte do rendimento de vocês vem do trabalho como empresário, como empreendedor. Vocês precisam regularizar a parte de rendimentos, vocês precisam estar ligados, né, no processo de emissão de nota, na contabilidade e tal, porque essas informações são extremamente importantes. Tá? Uma outra dica, se você tem dependente, nem sempre o dependente é vantajoso informar na declaração do imposto de renda da pessoa física. A gente precisa verificar se aquele dependente tem ou não tem rendimento, se tem bens também a declarar, a gente precisa inserir. Então tem uma série de coisas aí que precisa observar. Não é só simplesmente ir ali preencher a declaração, tá? Você precisa analisar, entender o que está sendo feito. Por isso que o acompanhamento de um profissional é extremamente importante, tá? Inclusive esse profissional, ele pode fazer um acompanhamento e também te dizer qual é a estratégia que você pode utilizar para pagar menos impostos, por exemplo, nos próximos anos ou nesse ano, enfim. Então tem aí coisas que precisa de um profissional para poder te ajudar e fazer aí aquilo que é melhor para você, tá? Não só aquilo que é melhor para você, mas aquilo que é certo, tá? Porque a gente tem que levar essas duas coisas em consideração. Não adianta eu só fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa pode te dar um problema. Inclusive eu fiz agora há pouco um vídeo falando sobre uma operação que teve da Receita Federal chamada Dark Book, onde a Receita Federal ela notificou várias pessoas que fizeram declaração do imposto de renda da pessoa física e fizeram o preenchimento errado. Vamos aí colocar errado. Na verdade, o preenchimento foi fraudulento, colocando informações para que possa pagar menos impostos e causar prejuízo ao fisco. Isso, além de você ter que pagar o imposto depois, você vai ser multado e ainda pode responder criminalmente, que é o que está acontecendo com todas essas pessoas que fizeram esse processo. Inclusive, tem empresas de consultoria, né, ou, enfim, algumas empresas aí que prestam esse serviço de orientação para o empresário, o empreendedor, para o contribuinte, para que ele possa pagar menos impostos, mas não é de forma lícita, tá? Então toma muito cuidado, procura uma pessoa séria para poder te ajudar, alguém que vai realmente fazer a coisa bem feita e que não vai te trazer nenhum tipo de problema. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida, manda aqui para mim. Se você gostou também, compartilha esse vídeo, manda para um amiguinho, né? Manda para um colega, para outro empresário que também vai precisar de informações sobre declaração do imposto de renda. E se você quiser contratar os meus serviços, eu vou deixar aqui informação também para você poder entrar em contato comigo, tá bom? Não falei aqui de valores, tá? Porque valores é uma coisa extremamente pessoal, assim, né? Depende muito da declaração, do tipo. Então pensa o seguinte, vou fazer declaração de um médico que atende, sei lá, 20 pacientes por dia, tributa isso na pessoa física, tem carnê-leão, não tem carnê-leão, tem 10 apartamentos, tem rendimento de aluguel e tal. Então, é um tipo de declaração, tem um valor. Ah, vou fazer uma declaração para uma pessoa que tem uma única fonte de pagamento, que ele só tem lá um carro, uma casa, não tem dependente. É outro tipo de serviço, é um serviço mais simples, né? Mas, independente, né, disso, eu sugiro aí que você tenha um contador, que tenha alguém para poder te ajudar, tá? E se você tiver alguma dúvida, manda aí que a gente te ajuda. Grande abraço e até a próxima.